participando neste momento e venho trazer para vocês meu estudo que foi feito no TCC. O título é A Casa das Sete Mulheres, um estudo sobre a representação da mulher na obra de Letícia. O meu nome é Nébia Mara Mendonça Maciel Tadeu e eu sou formada em Letras pela Unipampa, pelo Polo de Ulha Negra. Por que resolvi então falar sobre as mulheres que estão retratadas na obra de Letícia? Porque ela tem uma parte da metaficção historiográfica onde se mistura a história, a ficção e a realidade, porque ela conta uma parte da história da Revolução Farroupilha e mostra as mulheres empoderadas, mulheres determinadas, mulheres onde se pode observar que demonstraram liberdade. A partir desta obra elas tiveram voz e também demonstrou a importância da mulher no universo de guerra e sua contribuição para a cultura e para a literatura gaúcha. Estas mulheres estudadas, elas foram várias mulheres, mas elas se basearam principalmente nos diários de Manuela, retratados no livro, né? Então, através dos diários de Manuela, se percebe a libertação da personagem, que recebe uma voz enaltecida, fadada de sentimentos e de ideologias, em contraponto aos discursos autoritários da época. Anita, como uma exceção, ela não é muito retratada no livro e na obra, mas ela é uma mulher empoderada e que não se sujeitava a determinadas regras sociais, quebrando os paradigmas da época. Dona Antônia, como uma mulher conselheira de guerra, Dona Ana, uma mulher sábia e equilibrada, Caetana, uma mulher que vivia conforme as concepções da época, mas que também, apesar de não extrapolar os modelos da sociedade patriarcal e oligárquica que viveu, ela deu a sua grande contribuição por ser uma mulher forte e protetora da família. Perpétua, uma mulher de personalidade bondosa e prestativa, que também rompe os paradigmas da época. Rosário, com sua alma sensível, e Mariana, uma jovem moderna. Essas personagens femininas da Casa das Sete Mulheres reproduzem de maneira bem clara os preceitos românticos, sendo que algumas, de certo modo, afastam-se deles. São predominantes neste romance características de contemporaneidade e assim transfigurando os padrões em um contexto de dominância totalmente masculina.
Silveira Machado. O meu trabalho de pesquisa faz parte do eixo 3, área de linguística. Estou participando da primeira semana acadêmica do curso de Letras Português da Unipampa. O meu trabalho tem como título a importância das metodologias ativas no ensino de línguas. Eu participo de um projeto de pesquisa chamado Tecnologia e Aprendizagem de Línguas na Contemporaneidade. Como a gente já vem percebendo, o mundo contemporâneo ele vem sofrendo algumas transformações em função do surgimento das novas tecnologias. E nesse sentido é preciso adaptar essas mudanças. E com a pandemia, isso veio a contribuir para essa realidade, fazendo com que os processos educativos sofressem também algumas transformações. E, certamente, para que esses processos de ensino, em especial a aprendizagem de línguas, ocorra de forma inovadora e significativa, é preciso fazer uma mudança no currículo e também na participação dos professores e organização de atividades didáticas. Então, dessa forma, o projeto de pesquisa, tecnologia e aprendizagem e ensino de línguas na contemporaneidade visa identificar e analisar o uso das metodologias ativas nas práticas de ensino de línguas, de forma que possa lançar discussões sobre a importância das metodologias quanto nas práticas e o ensino-aprendizagem de línguas em diferentes contextos. E como pergunta norteadora dessa pesquisa, tem-se a seguinte: em que medida as metodologias ativas estão contribuindo para o ensino e aprendizagem de línguas? Então, o meu trabalho tem como base metodológica um levantamento, por meio de uma revisão bibliográfica, que envolve as seguintes temáticas: metodologias ativas e ensino de línguas nos últimos 5 anos. Serão feitas buscas nos sites do Google Acadêmico e também no portal da CAPES, tendo como finalidade de mapear esses trabalhos, como artigos, dissertações, teses que focam nas temáticas. Desse modo, aspiramos, enquanto grupo, fazer discussões com relação a essa temática, sobre as metodologias ativas no ensino-aprendizagem de línguas e de que forma elas podem contribuir para a construção do conhecimento. Muito obrigada. O meu trabalho intitula-se Literatura nas Aulas, Relato de uma Experiência. O meu nome é Aline Bittencourt de Pascoal, o eixo que eu escolhi foi o 2, Pesquisa na área de literatura, ensino médio, graduação ou pós-graduação. Presente trabalho se insere no contexto de leitura de textos literários no curso de Letras Português da Unipampa. O objetivo principal do trabalho é apresentar a importância da literatura para a formação docente, na qual os textos literários fazem parte das disciplinas, indo além de estruturas de textos, mas partindo para análise, buscando percepções, temáticas apresentadas e clímax. A metodologia utilizada foi a qualitativa, na qual o estudante pode ler e fazer as suas interferências no conto de Clarice Lispector, Felicidade Clandestina, tendo como proposta a retextualização do conto em um mini-conto, na qual conta com a efemeridade e com um número limitado de palavras, mas com significado enorme de cada uma delas. Como resultado final, foi possível a criação de um microconto intitulado Difícil de Escrever, bem como a oportunidade de uma leitura atenta, minuciosa de um conto literário, buscando palavras e ideias-chave sobre a temática principal do conto. Conclui-se com a percepção de que a literatura abre novos caminhos e novas formas de ler e analisar os textos, de maneira que torna o estudante mais atento na leitura, no processo de escrita e na escolha de palavras para retextualização e do impacto que elas podem causar ao leitor. Os agradecimentos vão especificamente à professora que ministrou a disciplina de língua portuguesa e que proporcionou um espaço para leitura
de literatura como pano de fundo de estudos, bem como a Unipampa, para nos proporcionar um curso coerente e comprometido com o nosso futuro profissional. Obrigada! Olá, meu nome é Larissa Silva Freitas, sou egressa do curso de Letras aqui pela Universidade Federal do Pampa e nesta oportunidade vim apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso que teve como tema o uso dos jogos para o ensino da língua portuguesa. Nos dias atuais, quadro e caneta já não retém mais a atenção dos alunos. Sendo assim, o professor precisa ir em busca de táticas e estratégias para tornar a sua aula mais prazerosa. Então, os jogos e os materiais lúdicos, eles são considerados um atrativo para os alunos, sendo assim também uma saída para o processo de ensino-aprendizagem. Porque os nossos alunos atuais, eles já vivem no meio tecnológico, então o professor precisa adaptar a sua maneira de ensino, né? Buscando por meios que interajam com o aluno e também atendam às suas necessidades de aprendizagem. Essa pesquisa teve como embasamento as obras de Cosson, 2006, Kishimoto, 2011, Piaget, 1987, Raul, 2007 e Vygotsky, 1991, além também da análise de conceitos da Base Nacional Comum Curricular. Na minha primeira sessão, eu trago conceituando jogo, brincadeira e atividade lúdica. Lúdico é tudo aquilo que é relativo a jogos, que distrai, que diverte, também está ligado a brincadeiras como instrumento educativo. O jogo segundo Kishimoto, ele assume o papel que a sociedade lhe atribui. Podemos ter jogos políticos, jogos de animais, jogos de criança, quebra-cabeça, dentre outros diversos que também vão ser denominados jogos. E o brinquedo? O brinquedo, ele propõe a criança a um mundo imaginário, levando memórias que visam seu desenvolvimento e também atendam às suas necessidades. O jogo e o lúdico, quando utilizados como recurso pedagógico, visam estimular e incentivar o discente. Kishimoto traz que a utilização do jogo potencializa a exploração e a construção do conhecimento por contar com aquela motivação interna que é típica do jogo. Para Cosson, o aluno encontra-se no centro do processo de ensino-aprendizagem, e Raul ainda destaca que quando adequa-se ao objetivo do professor, esses materiais são utilizados como um recurso facilitador. Ao final dessa pesquisa, eu concluí que os jogos e as atividades lúdicas motivam o aluno a participar, pois eles têm uma relação direta com a diversão, contribuindo para a descoberta de novas habilidades e para a evolução do discente. De forma dinâmica, os jogos trazem ensinamentos significativos e efetivos na compreensão dos conteúdos, facilitando a prática docente. Smartphone como ferramenta pedagógica no âmbito das metodologias ativas. Autor: Diego Ferreira Siqueira. Eixo temático. Eixo 1. Perspectivas da educação na área de letras. O presente trabalho tem por objetivo averiguar as metodologias ativas atreladas ao uso do smartphone como ferramenta pedagógica, discorrendo sobre a aprendizagem ativa, comparando metodologias tradicionais com as mais inovadoras, com a finalidade de alcançar as diferentes metodologias e o uso das novas tecnologias como ferramentas no ensino de línguas. A pesquisa se origina da constante transformação tecnológica pela qual o mundo tem passado, na tentativa de incorporar as novas tecnologias à prática docente. Este trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório, desenvolvida dentro do projeto
de pesquisa Tecnologias e Ensino de Línguas na Contemporaneidade, a partir do modelo de inserção e adaptação tecnológica proposto por Kensky e as metodologias ativas no ensino de línguas, pela ótica de Freire, Macedo e Morin. Obrigado.